Continuando nossas videoaulas a respeito dos números primos, né? Hoje, dos números inteiros, perdão. Hoje nós vamos abordar dois conceitos que são extremamente importantes, né? Não que os outros não sejam, mas são importantes, que é o conceito dos números primos, que isso é um conceito que por muito tempo ele não apresentou nenhuma importância, mas com o desenvolvimento computacional ele se mostrou muito importante, principalmente no estudo da criptografia, né? Então, a partir de um determinado momento, né, começou a se estudar bastante os números primos por conta dessa relação com a criptografia, né? E também, com consequência disso, um estudo de congruência módulo, que é uma relação entre os divisores, né, que é muito importante também para a questão da criptografia e também para a gente entender um pouco esses critérios de divisibilidade que nós temos nas nossas que encontramos nos livros, tá, beleza? Então vamos lá começar. Então olha lá, o conceito dos números primos, né? Então primeiramente vamos considerar a seguinte situação, né? O que é um número primo, né? Né? Seja um número inteiro A diferente de zero, mais ou menos 1, como a relação aos seus divisores, o que podemos afirmar? Ou seja, eu tenho um número inteiro que é diferente de zero e diferente de mais ou menos 1. Como é que é a relação dele com a relação dos seus divisores, né? Então nós temos a seguinte situação. Esse número pelo menos tem 4 divisores, né? Mais ou menos 1, mais ou menos A, e esses são chamados os divisores triviais, né? Então, qualquer que seja o número, né, diferente de 0 e de mais ou menos 1, eu posso afirmar que ele tem pelo menos os divisores triviais, que são mais ou menos o número e mais ou menos 1. Né? E quando o número possui somente os divisores triviais, ele é conhecido como número primo, certo? Então, qual que é a característica do número primo? Ele divide por ele, mais ou menos ele e mais ou menos 1. Então, essa é uma grande característica quando a gente fala em números primos. Quando a gente fala dos números inteiros, é exatamente essa, né? Por quê? Porque quando a gente estuda o conceito dos números primos, assim, na educação básica, no ensino fundamental 1 e ensino médio, ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Sempre fala assim, é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas quando a gente acrescenta esse conceito dos números inteiros, nós aprimoramos um pouco mais esse conceito, a consequência muda um pouco. Então é mais ou menos 1 e mais ou menos o número, né? Então, quando acontece isso, ele é um número primo, né? Já o número que, diferente de 0 e mais ou menos 1, e que não tem os divisores triviais, é chamado de número composto. Por exemplo, o número 6. O número 6 é um número composto porque ele divide por mais ou menos 6, ele divide por mais ou menos 1, divide por mais ou menos 2 e divide por mais ou menos 3. Então esse é o número composto. Assim nós temos a seguinte definição, né? Seja um inteiro P é chamado primo se satisfazem as seguintes condições. Então percebam que quando a gente vai falando dessa construção, nós começamos a colocar condições para se verificar. Então quais são as condições? Primeiro, P tem que ser diferente de 0. Qual que é a próxima? P tem que ser diferente de mais ou menos 1. E os únicos divisores de P são mais ou menos 1 e mais ou menos P. Então, com isso, eu tenho umas outras relações de propriedades. Então, nós vimos na videoaula anterior essa relação de divide, né? P divide, né? Então eu tenho a seguinte situação. Sejam A, B e P pertencentes aos inteiros. E eu afirmo para vocês que se P é primo e P divide A ou B, A vezes B, então eu posso afirmar que P divide A ou P divide B. Então, para que eu tenha essa relação aqui, se P dividir A e B, A vezes B, então eu posso afirmar para vocês que P divide A ou P divide B, certo? Esse ou é um ou excludente, não é um ou da lógica, tá? Então esse é um ou que divide, ou ele divide A ou ele divide B. Seja A um número diferente de 0 e mais ou menos 1 inteiro,
Então existe um conjunto L, tal que dentro desse conjunto L, os elementos que pertencem aos inteiros x maior que 1 e x é divisor de A, então possui um mínimo, e esse mínimo é o número primo. Então o que eu quero dizer? Quero dizer que eu tenho um conjunto L, e nesse conjunto os elementos todos pertencem a Z, tá? Tal que x é maior que 1 e x é divisor de A. Tudo bem? Então beleza. Então vamos olhar a definição como um todo. Eu tenho um número A diferente de 0 mais ou menos 1, tá? E um conjunto L. Dentro desse conjunto L eu tenho números que pertencem aos inteiros, tais que são maiores que 1 e x é divisor de A. Então, se x é divisor de A, o mínimo, ou seja, possui um mínimo, e esse mínimo é o número primo, tá? Então, que é o número A. Com isso, eu consigo estabelecer um chamado teorema fundamental da aritmética, né? Então, o que diz o teorema fundamental da aritmética? Eu tenho um número A maior que 1 inteiro. É possível expressar o número A como um produto de primos, né? Então A eu posso reescrever como sendo P vezes 1, P vezes 2, P vezes até PR, em que R é maior que 1, e P1, P2 até PR são números primos, tá? Bem, talvez a gente não conheça como teorema fundamental da aritmética, nós conhecemos como a decomposição em números primos, tá? Então essa é uma relação muito importante, porque eu consigo reescrever esse teorema, me garante que eu posso reescrever todos os números como sendo uma decomposição de números primos. Por exemplo, o número 60. O 60 é dividido por 2, quando eu divido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1. Ou seja, eu posso escrever o 60 como sendo o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Note que todos esses termos aqui são números primos, então é a decomposição de todos os números em fatores primos, né? Então existe uma vantagem nisso, que é quando eu vou trabalhar com questões de divisão, até o trabalho de mínimo múltiplo comum, né? Máximo divisor comum também, são elementos que estão relacionados a esse teorema fundamental da aritmética, que garante o quê? Que eu posso escrever todos os números como sendo o produto de números primos. Com essa estrutura como um todo, eu consigo estabelecer um outro conceito que também é muito importante para a computação e em especial para a criptografia, que são as congruências, né? Sem contar que para a matemática, assim, ele é uma reestruturação de conceitos matemáticos, tá? Então, é considerado por muitos matemáticos um dos conceitos mais poderosos da teoria dos números. Foi introduzido por Gauss, né, em sua obra Disquisitiones Arithmeticae, né? Só uma título de curiosidade, eu trabalhei de forma bem superficial esse trabalho de Gauss na minha tese, na minha dissertação de mestrado, né? De forma intuitiva, considere o seguinte problema. Então, para a gente entender essa questão da congruência, vamos considerar um problema, né? Se hoje é quinta-feira, que dia da semana será daqui 1520 dias? Bem, quero deixar claro que quando eu fiz montei esse PowerPoint era uma quinta-feira, então é só para a gente deixar claro isso. Então, considerando que hoje é quinta-feira, que dia da semana será daqui 1520 dias, né? Então, com isso eu montei uma tabela, né? Começando com quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ou seja, aqui eu tenho os dias da semana, só que começando na quinta. Então, vou considerar como 0 o primeiro dia, né? Sexta 1, sábado 2, domingo 3, 4, 5, 6 até quarta. E observem que esse vai voltando nessa situação, ou seja, a quinta é o 7, sexto 8, 9, 10, 11, assim vai indo, tá? E assim continua, essa tabela continua nesse sentido. Bem, então eu quero saber em que dia da semana vai estar daqui 1520 dias, né? Então eu tenho a tabela. Então nosso problema consiste em saber em que coluna se encontra 1520 dias.
Para isso, vamos observar que os números da sequência de 0 até 6 são os possíveis restos da divisão por 7. Olha que coisa, isso é uma coisa interessante. Então, essa primeira linha aqui, ó, eu posso dizer que são os possíveis restos de uma divisão por 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1, resto 0. 8 dividido por 7 dá 1, resto 1. 9 dá resto 2. 10 dá resto 3. Então, todos os números que estiverem nessa coluna vão ter resto 0, nessa daqui ter resto 1, e aqui nessa última coluna terão resto 6. Né? E assim vamos continuar. Então, nosso objetivo é encontrar o resto da divisão de 1520 por 7, que é, utilizando o algoritmo euclidiano que também nós falamos na videoaula anterior, é o que a gente quer escrever o quê? De 1520 é igual a 7Q menos R, onde o R está entre 0 e 6. Então, fazendo isso, eu tenho 1520 dividido por 7, dá, fazendo essa operação aqui, né? Fazendo divisão por 7, eu tenho que 1520 dividido por 7 dá 217 resto 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Que ao afirmar que é resto 1, ou seja, daqui 1520 está na segunda coluna. Então vamos, se a gente voltasse lá está na segunda coluna, está na resto 1, então daqui 1520 dias seria numa sexta-feira. Né? Questões que envolvem esse tipo de periodicidade exigem uma aritmética diferente, conhecida como conceito de congruência. Né? E daí nós temos uma definição para isso. Então, uma definição, qual seria a definição? Sejam A e B inteiros qualquer e um M um inteiro estritamente positivo. Ou seja, estou afirmando para vocês que esse número é um número positivo. A é côngruo a B módulo M se M divide A menos B. Isto é, a diferença A menos B é igual a M vezes Q, onde Q é um inteiro. Então temos a seguinte notação. A côngruo a B modo M, mod M que o pessoal fala. Então, quando que acontece isso? Quando isso daqui eu posso dizer que é uma relação que M divide A menos B. Então, para o conjunto Z, temos a seguinte denominação, congruência módulo M. E nós temos algumas propriedades básicas ali. Tá? A reflexividade, né? A côngruo a mod M. A simetria, se A é côngruo a B mod M e B é côngruo a B mod A. Né? Eu tenho a transitividade, se A é côngruo a B e B é côngruo a C, então A é côngruo a C. E também tenho, se A é côngruo a B mod M e B está entre 0 e M, então eu posso afirmar que B é o resto da divisão de A por M. Então, por exemplo, se nós fizéssemos lá o nosso exercício lá, eu poderia dizer assim que 1500 é côngruo a 1 mod 7. Por quê? Porque o B seria o resultado da minha divisão. E outra coisa, se eu pegar 1520 menos 1 e dividir por 7, dá uma resposta exata. Tá bom? Se A é côngruo a B mod M, C e somente C, A e B dão o mesmo resto da divisão euclidiana por M. Se A é côngruo a B mod M, C e somente C, A mais ou menos C é côngruo a B mais ou menos C mod M. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se eu somar um outro inteiro a essa congruência, e de ambos os lados, podemos assim dizer, a congruência vai continuar. E se A é côngruo a B e C é côngruo a D, e se eu somar A mais C, eu posso afirmar que A mais C é côngruo a B mais D mod M também. Propriedades básicas, mas que são muito complexas, por assim dizer, né? Então requer um pouco de raciocínio, um pouco de testes. Então pegue o exemplo anterior e comecem a fazer testes para vocês observarem que isso acontece, né?
E se A é congruo a B mod M, então se o produto por um outro inteiro A vezes C é congruo a B vezes C mod M, né? Também a mesma perspectiva. Se A é congruo a B mod M e C é congruo a D mod M, então o produto AC é congruo ao B vezes D mod M, né? Bem, com essas propriedades que a gente acabou de falar, eu consigo estabelecer os critérios de divisibilidade, ou seja, aquelas relações que nós aprendemos na educação, no ensino fundamental 2, né? A gente pode trazer um pouco mais de matemática para isso, né? Então, para isso nós precisamos relembrar do sistema de numeração que nós tínhamos na aula anterior. Então, vamos mostrar como o conceito de congruência nos fornece elementos para entender melhor os critérios de divisibilidade. Então, vamos levar em consideração a representação de um número decimal, sistema decimal posicional, que está aqui, né? A0, A1 vezes 10, A2 vezes 10 ao quadrado, A3 vezes 10, e assim vai indo, onde o AI, né, os elementos A aqui, vão de 0 a 9. A ideia é reduzir n módulo m, isto é, descobrir uma expressão mais simples em termos dos dígitos AI, ao qual n é congruo ao módulo m. Vamos ver alguns casos. Então a ideia é eu tentar descobrir uma expressão mais simples, e a partir dessa expressão mais simples eu estabelecer essa relação de congruência, né? Então a divisibilidade por 2, tá? Então vamos pegar o seguinte, ó, para qualquer 10 elevado a t é congruo a 0 mod 2, para qualquer t maior ou igual que 1. Então o que isso quer dizer? Se eu colocar 10 dividido por 2 dá resto 0, 10 elevado ao quadrado dá resto 0, todo e qualquer t aqui vai dar resto 0. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que aqui eu vou ter resto 0, aqui eu vou ter resto 0, aqui eu vou ter resto 0, aqui eu vou ter resto 0. Ou seja, a divisibilidade por 2 vai depender desse cara. E é isso que eu quero dizer, ó, em termos mais simples, né? Então, nessa perspectiva, podemos afirmar que n é divisível por 2, se e somente se a 0 é divisível por 2. Bem, quando que nós falamos de critérios de divisibilidade, o que é um critério de divisibilidade? Quando tem resto 0. Ou seja, quando que vai ser divisível por 2? Quando o primeiro termo, o A0, a minha unidade é divisível por 2. Ou seja, A0 é par. Então, se nós voltarmos aqui, o que nós temos, né? Aqui nós temos um sistema decimal, aqui, o sistema decimal posicional. Então, toda essa questão aqui vai depender exclusivamente de quem? Da unidade, né? Se a unidade for par, então, porque aqui já é divisível por 2, aqui divisível por 2, aqui divisível por 2, aqui divisível por 2, então vai depender desse cara aqui. Então, a gente pode dizer que quando que o número é par? Quando que é divisível por 2? Quando o número é par, ou seja, a unidade é par, né? Agora a divisibilidade por 3. A divisibilidade por 3 nós temos um pouquinho mais de concepções ali, mas nada também muito do além. Por quê? Quando eu pego lá o 10, 10 dividido por 3 dá resto 1, ou seja, eu posso escrever que 10 é congruo a 1 mod 3. E se eu estender isso, ó, 10 ao quadrado, também 100 dividido por 3 dá resto 1, 1000 dividido por 3 dá resto 1, ou seja, todo elemento elevado a R maior ou igual que 1 sempre vai ter resto 1, né? Então aqui eu posso dizer que A1 vezes 10, então pegando as propriedades, agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar um termo, né? Se eu multiplicar um termo, o A1, que é um inteiro, vezes 10, vai ser congruo a 1 vezes 1 mod 3. Eu não vou colocar o 1 aqui agora, né? Então, quando eu faço o A1, eu tenho A1 mod 3, A2, 10 ao quadrado mod 3, A3, e assim vai indo até o AR. Todos eles seguem as propriedades lá de congruência. Então, o A0, A1 vezes 10, A2, posso escrever como congruo. Agora, se eu somar esses termos aqui, também utilizando as propriedades, né? Quais propriedades? Essas aqui, ó. Se eu pegar agora e somar, né?
se eu perdão, essa daqui, ó, se eu pegar e somar essa daqui, eu vou garantir que eu estou não estou alterando a minha congruência, certo? Então, agora o que eu estou fazendo? Eu estou somando, aqui eu tinha o A1, né, no processo de multiplicativo, e agora eu estou somando esses caras aqui. Tá? Então, esse daqui, N vai ser congruo à soma desses aqui, mod 3. Então, como N é igual a 0 mais A1 mais A2 mais AR, tem o mesmo resto da divisão por 3, né? N tem o mesmo resto da divisão por 3, podemos afirmar que N é divisível por 3 se somente se A0 mais A1 mais A2 mais A3 mais AR é divisível por 3. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que esse cara tem o mesmo resto da divisão por 3, né? Se eu somar os termos aqui, certo? Tem o mesmo resto da divisão por 3. Então eu posso afirmar que N vai ser divisível por 3 se somente se a soma desses caras aqui é divisível por 3. Então, daqui, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá o número 34.567. Por 3 é o mesmo da divisão que eu somar 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, que é igual a 25. Por 3 dá resto 1. Ou seja, essa divisão aqui é divisível por 3, é divisível por 3, pois sua desculpa, esse daqui vai dar resto 1. Por quê? Porque a soma dos seus termos vai dar resto 1. Tá? Então, se eu pegar esse número e dividir por 3, vai dar resto 1. Agora, se eu somar 1, no caso, eu subtrair 1 ou somar 1, o que vai acontecer? 3 mais 4 é 34.566, é divisível por 3, pois sua soma 3 mais 4 mais 5 mais 6 é igual a 24, tem resto 0. Ou seja, isso daí é uma coisa que a gente sempre falou no ensino médio, né? Quando que é divisível por 3? Quando a soma das unidades de dezena, centena e assim vai indo é divisível por 3. E ela está se relacionando com essa relação aqui, ó. Então, esse cara aqui vai ser divisível por 3 quando eu tenho essa soma aqui. Por quê? Porque todos esses caras vão ser 1, ó. Todos esses aqui vão ser 1 mod 3. Então, todos esses aqui vai dar a mesma coisa. Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente tem para falar. Então, quando que acontece? Quando a soma dos termos é divisível por 3. E outra coisa, se a soma não é divisível por 3, vai dar um resto. Beleza, então o que vai acontecer? Essa soma aqui me forneceu um resto, que é o resto 1. Então, isso implica o quê? Que esse número, quando dividir por 3, também dá resto 1. Eu não posso somar, como eu tinha falado anteriormente, por quê? Porque a própria definição de congruência fala A menos B. Então, se eu pegar esse cara e dividir por menos 1, vai dar esse daqui, que esse sim é divisível por 3. Bem, essa foi a última videoaula a respeito do conjunto dos números inteiros, né? Eu vou fazer uma aula especial explicando por que menos com menos é mais, né? Também recorrendo aos conceitos, às propriedades dos conjuntos dos números inteiros, né? E com isso eu vou conseguir mostrar para vocês por que menos com menos é mais. Eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que essa aqui é uma aula muito pesada, assim, eu sempre digo isso, né? Mas essa daqui eu considero uma das mais pesadas. E para vocês entenderem bem esses conceitos, eu sugiro que vocês façam os testes. Então, as propriedades que eu coloquei ali, mostrei, façam testando com números para ver se vocês estão entendendo ou não, tá? Bem, novamente eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com os colegas, né? E como eu sempre digo aqui, eu acho que o conhecimento é uma coisa que deve ser compartilhada. Feito? Um abraço e até a próxima.